Se você é novo no nosso canal, seja bem-vindo e aproveita para se inscrever, tá? Clicar no sininho para ativar as notificações. Assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você será notificado desse novo vídeo, tá? E se você acompanha o nosso trabalho há bastante tempo, muito obrigado aí pela audiência, tá ok? E o tema do vídeo de hoje é técnicas de ilustração à mão livre, no ambiente construído à paisagem urbana. No caso, a gente vai fazer uma resenha desse livro, tá? E é um livro, então, de Eduardo Barzec, tá? Esse livro é uma publicação da editora Gustavo Gilli, mais conhecida aí pelas iniciais G&G. Mas caso você não me conheça, deixa eu me apresentar. O meu nome é Matheus Machado, tá? Eu já trabalho com desenho há praticamente mais de 10 anos. Inclusive eu sou designer gráfico, designer de aplicativos, tá? Artista plástico, autor do livro Desenhista Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento e fundador do blog aí desenhoonline.com. Tá ok? Que é onde eu posto uma série de dicas e notícias relacionadas ao mundo do desenho, tá ok? Então, se você gosta de desenho, eu tenho certeza que você vai curtir lá o nosso site, tá ok? Então, vamos falar aí desse livro, né? E igual eu sempre recomendo, né? Quando você tiver a oportunidade, e, sei lá, às vezes você quer conferir o que tem dentro do livro, mas não pode abrir o livro, você pode conferir justamente aí a quarta capa, né? Que geralmente tem uma breve sinopsezinha. Ou então conferir justamente o sumário ou índice, tá? E vale destacar o seguinte, esse livro, ele foi feito o lançamento dele no dia 10 agora desse mês, tá? Foi lá na livraria Martins Fontes, tá? E o bacana é o seguinte, é que eu tive aí esse livro autografado pelo Eduardo, tá? Então muito obrigado, viu, Eduardo? Valeu mesmo aí. Então a gente vai fazer uma resenha desse livro aqui agora, né? Olha que interessante. Tem umas ilustrações logo de início aqui muito bacanas, ó. Muito legal, né? Aqui tem os agradecimentos, né? Olha só. Tem uma profundidade incrível os desenhos dele. Então a gente tem aqui logo de cara o índice, né? Que é onde tem os fundamentos, né? Depois ele vai falar um pouco sobre planta baixa, elevação, perspectiva, tá? Desenho de vegetação e desenho urbano, tá? Então vamos começar falando um pouquinho sobre cada um. Aqui tem o prefácio, né? Aí ele começa com os fundamentos, tá? Os fundamentos, obviamente, são os alicerces aí que sustentam as técnicas, né, do desenho, né? Para você compreender o desenho, você precisa estudar os fundamentos, que é o que você vai ver no início aqui do livro. Inclusive, o livro toca muito nesses fundamentos, tá? Então, já começa falando sobre a linha, né? Como você pode desenvolver a linha, tá? As diferentes combinações de linhas que pode criar no caso, né? Alguns exercícios ele já começa te apresentando aqui. Diferentes tipos de linha, como a linha descritiva e linha gestual, tá? Uma sendo contorno, a outra sugerindo mais a forma que a pessoa vai estar representando, né? No caso do desenhista. Começa a ter um pouco de rachura, né, nos desenhos dele, ele fala um pouco disso até no desenho de plantas baixas aqui, né? Olha só. Depois ele começa a abordar sobre plano, superfície e textura, tá? As diferentes visões sobre o plano, né? O que implica na hora de desenhar, tá? Depois sobre as sombras do plano, né? Como que você pode representar isso, olha só. Em diferentes ângulos, em diferentes posições, então é bem rico nesse sentido, tá? Depois eu começo a falar sobre superfície, textura, né? Aqui uma textura aqui de madeira, tá? Como que você pode representar ela, tá? Olha, tem praticamente 3 passos aqui. Olha só o efeito dessas texturas, né, no ambiente. E você consegue perceber que mesmo sendo em riscos, em traços, você consegue perceber profundidade e brilho, tá? Isso então é muito interessante, olha só. Você consegue perceber o que é aqui, no caso, o piso aqui, né? O brilho do piso, a luz chegando, isso é muito interessante. Depois ele sai do plano e já parte para os sólidos geométricos, né? E no caso aqui, olha só, para você desenhar justamente sólidos triangulares, né? Depois a questão da materialidade, que é para você justamente criar volume, né? Olha só, você consegue perceber aí a questão da profundidade através aí da forma de sombrear, como que fica, olha só. Só pelo fato de ter faces mais claras e outras mais escuras, você já começa a perceber isso. Depois a gente tem aqui, ó, os sólidos, né? No caso aqui com cortes específicos, né? E que inclusive isso aqui te ajuda a ter uma noção bacana sobre noção espacial, tá? Depois tem aqui, ó, desenvolvendo sólidos, que você vai perceber que tem uma adição e subtração de formas aqui, ó. Aí ele explica direitinho aqui como que você faz isso. Inclusive isso aqui se assemelha muito ao modo de trabalhar no AutoCAD, né? Que você pega uma forma
tridimensional e subtrai com outra forma, tá? Então acho que para quem quer desenvolver uma noção espacial vai gostar muito desse processo aqui, tá? Depois, sombras básicas dos sólidos, tá? No caso aqui não é a sombra que está no sólido, mas a sombra que é projetada pelo sólido, né? Quando tem aí, no caso, uma fonte de luz, tá? Você pode ver que tem a forma aqui e a sombra projetada, tá? No caso aqui é uma sombra mais difusa, inclusive utilizando aí marcadores, tá? Olha só. Com lápis de cor, tá? Depois ele começa a adentrar aqui nos materiais. Então ele fala um pouquinho sobre grafite, lapiseira, esfuminho, né? Diferentes tipos de borracha, tá? Olha só que interessante. Algumas dicas. Olha só. Depois camadas de preenchimento com grafite, tá? Com diferentes valores tonais. Depois aqui tem uma coisa muito interessante que ele transformou em uma planta baixa, uma planta tridimensional. Que no caso de um projeto, isso aqui fica bem valorizado para mostrar para quem está observando aí, né? Para quem está projetando como que vai ficar, tá? Isso enriquece muito, isso que tem de valor no desenho, né? Você consegue transmitir uma visão, uma perspectiva de algo que ainda não existe. Então o valor do desenho tem muito disso. Depois ele mostra para você como você criar diferentes texturas, diferentes cores, utilizando diferentes materiais. Então aqui tem diferentes, olha, aplicações, né? Olha só. Depois a sombra, no caso aqui, de plantas baixas, como que ficaria, ó. Ou seja, são visões, são projeções que normalmente você não veria, mas através do desenho você consegue visualizar pela habilidade aí, pela perícia de um desenhista. Isso é muito interessante. Aqui, por exemplo, a gente consegue perceber as sombras, né, difusas, né? Ele te passa dicas de como você pode criar elas, tá? Olha só. É muito interessante porque é muito bem ilustrado, tá? Depois as plantas baixas começam a ganhar cores, né? Olha só. Começa a misturar até com o desenho digital, né? Trabalhando com o Photoshop, né? Depois como que fica a vegetação em planta baixa, olha só. Aí depois ele começa a falar sobre canetas e marcadores, né? Não só falando sobre diferentes marcas, como também os pontos fortes e fracos de cada um, né? Olha só. Os papéis empregados como marcadores, olha só. E o interessante é que depois que colora aqui, né, que faz o trabalho com o marcador, você olha, você consegue perceber um pouco de vida, né, da impressão que você está no lugar, ainda que o desenho não seja tão realista. Olha só. Depois de sombras aí projetadas dos sólidos, né, no caso a sombra externa, né, ao sólido, como que você representa ela? Olha que interessante. A vegetação. Se você perceber que não tem muitas cores que ele trabalhou de diferentes, mas tem uma vida aqui quando você olha dentro, uma impressão de volume muito interessante. Até esse aqui que é preto e branco em grafite dá para perceber isso. Olha, estudo completo de uma elevação colorida, tá? Que vai desde o esboço até a parte colorida, né? Seja com lápis, seja com marcadores, tá? Isso enriquece demais, né? Depois sim a parte de perspectiva, que é fundamental para quem quer trabalhar aí com arquitetura, né, com urbanismo, olha só. E no caso o estudo aqui da perspectiva ele é bem rico, ó. Os pontos de fuga, linha de horizonte, tá? Montagem em perspectivas, olha só. Olha que legal esse desenho aqui desse prédio. Então assim, dá para perceber que o autor tem muita perícia com o desenho, tá? Olha só. Olha que interessante. É muito ilustrado. O desenho de vegetação aqui é o foco mais nas plantas, né? Nos arbustos, árvores. Olha só. Tem uma mistura aí de linha gestual com linha descritiva. Depois aqui ele aborda o desenho urbano, tá? Olha que interessante. Aqui ele já começa a falar sobre o trabalho aí dos Urban Sketchers, né? Como que é feita as técnicas, como que você pode utilizar diferentes técnicas. Olha só. Temática, acessórios, suportes. Então esse é um trabalho muito rico, tá? Eu sinceramente eu gostei muito desse livro, tá? E vamos falar então sobre o aspecto técnico.
A capa dele é de aproximadamente 250 gramas, tá? Papel supremo, laminação fosca aqui na capa, tá? O miolo é praticamente aí em 120 gramas aí, tá? Em papel offset, totalmente praticamente colorido, tá? Tem as páginas, claro, que é preto e branco. E tem aí 168 páginas, tá? E vale destacar ainda que o Eduardo, ele é graduado pela Universidade Mackenzie, tá? Em urbanismo e arquitetura, tá? E tem praticamente mais de 20 anos aí trabalhando como ilustrador, também é urban sketcher e professor, tá ok? Então espero que você tenha gostado dessa resenha, tá? Eu particularmente gostei muito do livro. E vale destacar que se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. E se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, tá ok? Lembrando que em breve a gente vai ter uma grande novidade aqui no nosso canal, tá ok? Então, até mais!